Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso canal Frônesis, né? Já tem um tempo aí que a gente não se vê, não se fala. A gente está retornando aí no nosso primeiro vídeo, né, de 2023. A gente passou um tempinho aí no recesso, quebrou um pouco a nossa cadência, mas estamos aqui de volta, né, com mais um vídeo. Se eu não me engano, o terceiro vídeo dessa série, onde a gente fala sobre a questão da cultura da infância, sociologia da infância, apresentando aí contribuições de autores, né, e de pesquisadores que se consagraram, né, se dedicaram ao estudo da criança e da infância. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e a gente está falando aqui às margens do Rio São Francisco, do Velho Chico, do lado da Bahia, especificamente no município de Juazeiro. A gente mudou assim um pouco o cenário porque o rio está enchendo, né? O rio encheu, então aquele cenáriozinho que a gente costuma fazer os nossos vídeos com o barquinho do lado e tal, a água tomou tudo. Então a gente está aqui, mas a gente continua do lado aqui às margens do rio, né? E sobre isso, mais uma vez, eu venho aqui falar, né, que a gente sempre faz questão, né, de produzir os nossos vídeos nesses espaços abertos, em contato com a natureza. Existe uma intencionalidade, né, ainda que seja algo às vezes difícil, né, porque esses vídeos eles são produzidos 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, então não é fácil, né, assim, a gente tem toda uma logística e tal, e às vezes a produção não fica legal, seja também às vezes por limitações técnicas nossas, mas também questões de ruído, questões, enfim, de uma série de coisas, de foco, etc. Mas a gente insiste na medida do possível, porque a gente faz essa defesa, né, de uma aula no espaço aberto, e principalmente porque a gente está falando de infância, a gente está falando de criança, então a gente tem um entendimento, eu tenho um entendimento, né, da importância da gente fazer essa defesa, né, de que as crianças elas têm o direito, né, de ter a sua infância, né, de se desenvolver, de ter experiências, enfim, formativas, de aprendizagem, no contato com a natureza, nos espaços abertos, e também do ponto de vista pedagógico, né, claro que eu faço uma defesa da escola, né, uma forte defesa da escola, do espaço da sala de aula, mas também precisamos pensar para além da sala de aula e pensar, por exemplo, que esses espaços são espaços de aula, né? Se não sala de aula, céu de aula, verde de aula, árvore de aula, rio de aula, né? Então são espaços formativos. Mas voltando, né, a nossa apresentação de hoje, né, desse vídeo, nós vamos falar, né, de um sociólogo chamado William Arnold Corsaro. William Corsaro, né? William Corsaro, que é um autor americano, né, um dos principais contribuidores da chamada sociologia da infância, né, que é um ramo da infância. E o Corsaro, uma das coisas que ele talvez assim de maneira mais fantástica contribuiu foi desenvolver todo o seu trabalho e fazer uma defesa de que as pesquisas envolvendo crianças, né, aconteçam com as crianças. E aí isso tem desdobramentos tanto do ponto de vista teórico, que a gente vai falar um pouquinho, e também em relação ao método, né? Então o Corsaro, ele tem uma influência muito grande dos trabalhos etnográficos, né? Então aquela coisa do campo, da comunidade, de fazer parte dos grupos, de entrar. Então ele entendia que para a gente estudar as crianças em grupos, né, pares de crianças, que depois eu vou falar também um pouco sobre isso, cultura de pares, na verdade, o adulto não pode chegar a impor, né, ou chegar simplesmente entrar ali. Ele precisa ser aceito pelo grupo, né? Então
Então o corsário, ele chegava, por exemplo, no parque, né, no espaço público onde tinha crianças, né, e ele chegava, ficava ali próximo, e às vezes mais de uma vez, né, mais de um dia, né, e até as crianças começarem a reconhecer ele. E as crianças conhecerem um pouquinho, se aproximarem dele, né, aceitarem ele no grupo. E aí sim ele começa a fazer parte daquele grupo e interagir com as crianças e participar das crianças, porque seria a forma, digamos assim, mais natural, né? É como eu tinha falado já em alguns vídeos, né? É como a dimensão lúdica, a questão lúdica, né? Nem a dimensão, mas a brincadeira, por exemplo. Não tem como você impor, brinque agora, se divirta, né? A brincadeira, a diversão, ela acontece, né? Então, adentrar o mundo infantil, se você impõe, ele desaparece, é volátil, né? Então, o mundo infantil mesmo, ele se dá na graça da espontaneidade, né? E nenhuma dessas entradas do corsário, ele conta, né? As crianças, né, batizam ele de Big Bill. E aí, a partir daí, ele é chamado como Bill, e é assim que ele gosta, né, de ser chamado. Bom, mas do ponto de vista mais assim, de concepção, o que é que o corsário traz, né? Primeiro, ele propõe a substituição da visão da criança, a substituição em relação à visão sobre a criança, como uma criança receptora passiva, por um entendimento de criança co-construtora de sua inserção na sociedade e na cultura. Em segundo, ele propõe uma compreensão sobre a infância que deve ser construída com a criança e não somente a respeito dela. Então, para você entender o que é infância, a gente precisa ter esse diálogo com a criança, né? E na defesa do corsário. E identificar, né, processos sociais complexos e dignos de estudo no mundo da criança, superando assim o foco no desenvolvimento individual em termos de seus desenlaces no futuro, né? Então, o que ele propõe, e aí isso tem a ver com a ideia de cultura de pares, que do ponto de vista das relações, das organizações sociais, né, existe algo, né, que é muito específico, né, que é estruturante, né, na relação das crianças no mundo da infância, mesmo que as histórias mudem e tal, né? É claro que essas organizações elas mudam, mas elas sempre vão existir, ou seja, a experiência da infância ela sempre vai existir, com cores diferentes, com modos diferentes, e é justamente essa experiência que traz a possibilidade de uma forma de organização social distinta, e que ele vai propor isso. Olha, a gente não pode olhar para a questão da criança apenas do ponto de vista do desenvolvimento individual. Tem as questões das relações, dos grupos, de pares, né? A forma como elas se organizam, etc. Né? Lembrando que o corsário vem da sociologia, né? Então, tem um conceito que é super importante, talvez um dos mais conhecidos no trabalho de corsário, que é o conceito que ele chama de reprodução interpretativa, né? Esse conceito de reprodução interpretativa, ele é muito importante, porque é um conceito que não vai negar que as crianças, de uma certa forma, elas reproduzem o que elas veem, né? Então elas aprendem por imitação, a questão dos modelos de referência são importantes para ela, né? Do que ela vê, ela vai reproduzir, imitar, entre aspas, copiar, mas ao mesmo tempo que essa referência, esse modelo é importante, ela também interpreta, né? Então não é uma reprodução, não é uma imitação ipsiliteris, né? Não é uma imitação exata, ela é autora, né? Então, se ela está brincando de ser mamãe, né, por exemplo, de cuidar do bebezinho, e que é um comportamento de reprodução, de certa forma, de imitação, ela viu isso, né? Mas ali naquele momento ela está
interpretando, né? Ela está sendo autora, né? E aí também tem outras implicações, né? É que, por exemplo, o processo de socialização da criança, né? O processo de socialização da criança não é um processo apenas que se dá por meio da adaptação dela, né? E de internalização, como internalização no sentido como se ela estivesse engolindo alguma coisa, né? Colocando simplesmente para dentro, né? Engolindo, internalização nesse sentido. Então, a socialização não é simplesmente um processo de adaptação e de internalização, mas é também um processo de apropriação, de reinvenção do mundo e de reprodução, né? Então, qual o grande desdobramento disso, né? Tudo isso lá a partir daquele conceito, né, de reprodução interpretativa, é que as crianças não simplesmente, elas não estão numa relação passiva com o mundo social, né? Elas têm uma relação ativa, né? Ou seja, elas também influenciam o mundo social, elas também recriam esse mundo social, elas também impactam, por exemplo, na vida dos adultos. Então não é o processo de socialização das crianças, não é um processo em que elas, como uma tábua rasa, que adentram o mundo do adulto e ali elas vão absorver, por exemplo, nessa relação com os adultos, absorver o mundo dos adultos. Elas estão sim nesse processo, né? Se você pensa, por exemplo, as crianças que nascem numa sociedade de leitores, elas são introduzidas a todo um processo de aprendizagem de leitura e escrita, por exemplo. Então elas estão adentrando sim, mas elas também estão impactando, elas estão transformando esse mundo a partir da sua forma peculiar, né? de se organizar, de elaborar, né? Ou seja, não só impactando individualmente, mas enquanto grupos, né? Enquanto um modo de existir coletivo das crianças, né, que tem uma experiência de infância naquele tempo e espaço, e que impactam também, né? Então, por isso é importante que nós adultos estejamos sensíveis, né, e que possamos, inclusive, ter abertura, né, para que a gente possa aprender também com o que as crianças trazem de riqueza. E aí tem toda uma discussão que a gente já falou aqui, né, sobre as contribuições políticas, né, das crianças, né? Então, por exemplo, o olhar da criança para a cidade, a contribuição da criança na organização escolar, né? Então tem contribuições importantes e que a gente precisa levar em consideração. O mundo fica mais rico, né, do ponto de vista aí ecossistêmico, né? Então é isso. Em linhas gerais, né, eu vou colocar aqui algumas referências do Cossaro, tem materiais já em português sobre as contribuições do Cossaro. Se você gostou, curta, dê um likezinho aí no nosso canal, melhor ainda, né, se inscreva, né, para poder receber as notificações, né, e estar acompanhando aí os nossos vídeos no nosso canal. E também participe, né? Escreva, comente, critique, tudo será muito bem-vindo. Eu respondo todos os comentários, tá? E a gente vai se ver mais ou menos daqui a 15 dias, que é quando vem aí o nosso próximo vídeo. E é isso, gente. Então, obrigado e a gente se vê aí na próxima.